O homem estava exausto. Sua vida havia se tornado uma luta constante entre os compromissos diários e o vazio crescente em seu coração. Cada dia parecia uma repetição do anterior, e ele se via em uma rotina pesada, sem paixão, sem esperança. A fé, que um dia o sustentara, parecia agora um eco distante, algo que ele não conseguia mais alcançar. Seu corpo estava cansado, seu espírito, ainda mais. A vida o estava puxando para um abismo. Ele não sabia mais o que esperar, e à medida que os dias passavam, sentia-se cada vez mais afastado de tudo o que um dia acreditou ser importante. Tudo se tornou um fardo. As coisas que antes o motivavam, agora lhe pareciam fúteis. Seus relacionamentos, seus sonhos, sua própria saúde, tudo parecia desmoronar diante dele. Quando a doença apareceu, ele pensou que fosse apenas mais um mal-estar passageiro. Mas não era. Logo, os sintomas foram se intensificando, e ele foi ao médico ansioso e, ao mesmo tempo, receoso. O diagnóstico foi o golpe final. Uma doença grave, sem muitas alternativas de tratamento, com poucas chances de cura. E foi nesse momento, quando o medo e a dor tomaram conta de seu ser, que ele sentiu pela primeira vez uma presença que não conseguia explicar. Uma noite, deitado em sua cama, uma brisa suave entrou pela janela aberta. Era uma noite fria, mas a brisa parecia quente e acolhedora. Ele olhou em direção à janela, ainda debilitado, sem forças, e sentiu uma paz inesperada. Não era uma paz comum, mas uma paz que o envolvia por completo, como se o tempo tivesse parado, como se o universo tivesse, naquele instante, se alinhado para lhe oferecer consolo. Ele não sabia, mas estava começando a sentir o toque divino em sua vida. "Estou contigo, filho", disse uma voz que ele não ouviu com os ouvidos, mas que entrou em seu coração. Não era uma voz ameaçadora, mas suave e acolhedora. Uma presença de amor profundo. "Não tem mais razão para temer. Eu estou aqui, e tua dor não será em vão." Ele não conseguia compreender, mas sentiu algo mudar dentro de si. Um fio de esperança, tênue mas firme, começou a crescer. A dor ainda estava presente, a doença ainda o debilitava, mas algo havia se deslocado dentro de sua alma. Ele sentiu como se tivesse sido tocado por algo muito maior, algo que não podia ver, mas que sabia que estava ali. Em silêncio, ele fechou os olhos, absorvendo aquela sensação de acolhimento. A brisa continuou a soprar suavemente, e por um momento ele se esqueceu de sua dor, de sua solidão, e se entregou a um consolo silencioso. Não havia mais explicações, não havia mais lógica ou razão. Havia apenas uma certeza crescente em seu coração. Ele não estava sozinho. Fim do capítulo 1. Aguardando seu comando para continuar. Você disse. 1. O chat GPT disse. Pensou por 2 segundos. Capítulo 2. O abismo e o chamado. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente sensação de impotência. A doença continuava a se espalhar por seu corpo, minando suas forças a cada dia. As visitas aos médicos se tornaram mais frequentes e os tratamentos cada vez mais frustrantes. A medicina parecia não ter respostas e ele sentia que estava lentamente se entregando à escuridão que o cercava. Seu corpo se enfraquecia, mas o peso mais pesado que carregava era o de sua alma, que se sentia vazia e distante de qualquer sentido. Nos momentos de solidão, ele se permitia refletir, mas as lembranças de sua fé eram vagas e distantes, como ecos de algo que ele já não sabia mais como buscar. Ele se lembrava das orações de sua infância, mas mesmo essas pareciam não mais fazer sentido. O vazio que ele sentia não se limitava ao seu corpo, mas se espalhava por sua mente, como se ele estivesse perdido em um mar de desesperança. Mas, como se fosse uma resposta àquele desespero, uma noite, algo extraordinário aconteceu. Deitado em sua cama, sem forças para levantar, ele olhou para a pequena vela que queimava diante de uma imagem de Nossa Senhora. A luz tremulante da vela parecia pequena demais diante da escuridão que ele sentia, mas havia algo de especial naquele momento, algo que ele não soubera descrever. A chama dançava suavemente, e por um momento, ele sentiu uma presença que não sabia mais reconhecer. Foi então que ele a viu, ou melhor, sentiu sua presença de forma tão intensa que era como se ela estivesse ali, diante dele. Nossa Senhora, com seu olhar sereno e acolhedor, parecia irradiar uma luz suave que preenchia o ambiente. Ele não sabia como isso era possível, mas em sua dor, ele sentiu que estava sendo ouvido, que a dor não estava sendo ignorada. Em um sussurro,
uma voz suave, que parecia vir do fundo de seu coração, falou: Meu filho, não temas. Eu estou aqui. Em tua fragilidade eu estou perto de ti. A tua dor não é em vão. Eu te trago a esperança, mas para isso será preciso seguir um novo caminho, um caminho de fé, onde tu conhecerás a paz verdadeira. Ele sentiu a pressão em seu peito aliviar. A dor não desapareceu completamente, mas a sensação de consolo era tão profunda que ele mal podia acreditar. Como poderia algo tão simples trazer-lhe tanta paz? A resposta era clara, mas não era algo que ele pudesse explicar com palavras. Deus estava ali, naquele momento, lhe oferecendo algo muito maior do que a cura física. Ele estava lhe oferecendo uma renovação, uma oportunidade de recomeçar. Eu te acompanho, meu filho. Não importa o quão escura pareça a estrada, eu estarei contigo a cada passo. Confia em mim. O homem, ainda fraco, mas agora com um novo alento, sentiu algo dentro de si mudar. Ele não sabia se era a resposta divina que ele buscava, mas sentiu que estava sendo tocado por algo que ele não podia controlar, algo que lhe dava esperança. Ele sentiu que precisava dar uma chance àquele caminho, àquela luz que agora iluminava seu ser. A dor continuava, mas a presença de Deus o envolvia de uma maneira inexplicável, e isso o fazia acreditar que, talvez, ainda houvesse um propósito para a sua vida. Ao fechar os olhos, ele fez uma oração simples, talvez a mais sincera que havia feito em anos. Se tu estás comigo, Senhor, mostra-me o caminho. Eu não sei para onde estou indo, mas confio em ti. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que suas palavras tinham peso, que sua oração estava sendo ouvida. Fim do capítulo 2. Aguardando seu comando para continuar. Você disse: 1. O ChatGPT disse: pensou por 2 segundos. Capítulo 3. A visão da transformação. O homem acordou naquela manhã com uma sensação de paz, que ainda não conseguia compreender completamente. A dor persistia, mas algo dentro dele havia mudado, algo mais profundo. Ele sentia que, de algum modo, a presença de Deus se fazia cada vez mais real em sua vida. Mesmo sem explicações claras, ele sabia que estava sendo conduzido para algo maior, algo que ele não podia controlar, mas que começava a aceitar com humildade. À medida que os dias passavam, o que antes parecia um tormento diário se tornava uma oportunidade de reflexão. O homem começou a perceber que a cura que Deus lhe oferecia não se limitava apenas à sua saúde física, mas a algo muito mais profundo e espiritual. Ele se sentia tocado por uma força invisível que, embora não pudesse ver, ele sabia que estava ali, guiando cada passo, levando-o a um propósito maior. Ele se perguntava por que isso estava acontecendo com ele, por que Deus estava se revelando dessa maneira. Mas a única resposta que sentia era uma certeza inexplicável: eu estou contigo. E foi justamente nesse momento de crescente fé que uma nova experiência se manifestou. Naquela noite, após horas de insônia, o homem se entregou ao sono, exausto, mas com o coração mais leve. Não foi um simples sonho, foi uma visão. Ele se viu mais uma vez no campo que havia visitado em sua mente dias antes. A luz era suave, brilhante e cheia de uma serenidade que ele nunca experimentara antes. Era como se ele estivesse em um outro mundo, onde o tempo não existia, onde nada o pressionava, e ele se sentia seguro. No centro do campo, lá estava ela, Nossa Senhora, radiante e serena, com um olhar que transmitia compreensão e compaixão. Ela estava rodeada por uma luz suave, e a beleza daquela cena era indescritível. O homem sentiu um calor em seu coração, uma sensação de acolhimento e compreensão como nunca antes. Ele sabia, no fundo de sua alma, que algo fundamental estava prestes a ser revelado a ele. Meu filho, disse Nossa Senhora, com uma voz suave que ecoava profundamente em seu coração, não temas, eu estou aqui para guiar-te. Em tua dor, em teus medos, em teus erros, eu sempre estive contigo. Eu te convido agora a seguir o caminho da luz, um caminho de fé, de entrega, onde encontrarás a verdadeira cura. Ele sentiu algo dentro de si se abrir. A visão não era apenas um consolo, mas um convite, o convite para algo maior. Ela continuou: a verdadeira cura não é a ausência da dor, mas a capacidade de encontrar a paz em meio ao sofrimento. A verdadeira felicidade está na entrega da alma a Deus, na confiança plena no seu amor, independentemente das circunstâncias. O homem ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras com um coração aberto. Ele sentiu que o vazio que o atormentava estava sendo preenchido não com respostas concretas,
mas com uma paz profunda que o fazia acreditar que, de algum modo, tudo iria se resolver. Nossa Senhora olhou para ele com um sorriso sereno e, antes de desaparecer, disse: "Agora, meu filho, confia. A dor que carregas não será em vão. Ela te levará ao encontro de Deus, ao encontro de ti mesmo. O caminho será difícil, mas o que encontrarás no fim é a paz que tanto buscas." Ele acordou em sobressalto, o coração acelerado, mas com uma sensação de paz ainda maior. Ele não sabia o que aquilo significava, mas não havia mais dúvidas dentro de si. A visão não foi um sonho, mas um convite divino, algo que sua alma reconheceu imediatamente. Algo estava prestes a mudar. Ele sabia que precisava caminhar. A jornada estava apenas começando, e embora a dor ainda o acompanhasse, ele agora sabia que a cura não estava apenas em sua saúde, mas em sua fé. E aquela fé estava crescendo, alimentada por algo mais forte que qualquer doença, mais poderosa que qualquer medo. Fim do capítulo 3. Aguardando seu comando para continuar. Você disse: 1. O ChatGPT disse: pensou por 2 segundos. Capítulo 4. O caminho de fé e os primeiros passos. Os dias seguintes à visão foram repletos de uma nova energia. O homem se via de uma maneira diferente. A doença ainda o debilitava fisicamente, mas sua alma, antes carregada e desanimada, parecia estar em um estado de renovação. Ele começava a compreender o que Nossa Senhora lhe havia dito. A verdadeira cura não era simplesmente a cura do corpo, mas a cura da alma, a restauração de sua fé e o retorno a algo que ele havia perdido ao longo do tempo. Era como se uma luz estivesse agora iluminando cada um dos seus passos. Ele ainda não sabia como tudo aquilo aconteceria, mas sabia que não estava mais sozinho. Ele havia aceitado o convite divino e começava a caminhar pelo novo caminho de fé que se abria diante dele. Ele sabia que para trilhar esse caminho, ele precisaria da ajuda de Deus. E foi assim que todos os dias ele começou a dedicar mais tempo à oração, mais tempo a se conectar com sua espiritualidade. Mesmo em sua fragilidade, ele sentia que a paz que havia experimentado em sua visão estava se tornando cada vez mais real e palpável em sua vida. Certo dia, enquanto estava em sua oração, algo profundo aconteceu. Ele sentiu como se uma presença estivesse ao seu lado, um toque suave, mas poderoso, que o fez sentir-se envolto em amor. Ele sentiu uma força nova surgindo dentro de si, como se algo estivesse sendo renovado em sua vida. A dor, embora presente, não o consumia mais da mesma forma. Ele agora sabia que Deus estava com ele e que, se seguisse esse caminho, ele encontraria algo mais importante do que a cura física. Ele encontraria a verdadeira paz. Deus, com uma voz suave e cheia de carinho, falou-lhe: "Meu filho, você está dando os primeiros passos de um grande caminho. A fé que você começou a viver agora não é uma fé de palavras vazias, mas de ação e de confiança em mim. Cada passo dado em fé é um passo mais perto de minha luz. Mesmo que a dor continue, você encontrará em mim a força para seguir em frente. Confie em mim e não duvide de minha presença em sua vida. O caminho não será fácil, mas eu estarei com você a cada passo." Essas palavras tocaram profundamente o coração do homem, e ele sentiu como se sua vida estivesse finalmente começando a ter sentido novamente. Ele começou a perceber que o sofrimento, que antes parecia insuportável, agora se tornava uma oportunidade para crescer, para se entregar mais a Deus, para aprender a confiar mais profundamente. A doença ainda o debilitava, mas ele sentia que estava se tornando mais forte espiritualmente, mais preparado para aquilo que Deus tinha reservado para ele. Sua fé, embora pequena no começo, estava agora se tornando inabalável. Ele começou a perceber em cada momento do dia sinais de que Deus estava ao seu lado, em uma palavra de conforto de um amigo, em um gesto de bondade inesperado, em uma sensação de paz que surgia quando ele mais precisava. Ele sentia a presença de Deus não em grandes milagres visíveis, mas em pequenos gestos diários que o faziam acreditar que ele não estava mais sozinho. Com o passar do tempo, o homem começou a entender que a verdadeira cura não se limitava ao físico. Ele se via mudando por dentro, transformando sua maneira de ver o mundo, de lidar com a dor e a dificuldade. A cada oração, a cada momento de silêncio, ele sentia sua alma sendo restaurada e sua fé, antes enfraquecida, agora se tornava uma base sólida sobre a qual ele poderia construir sua vida. Naquele momento, ele percebeu algo essencial. A dor,
a doença e até o sofrimento não eram mais os inimigos a serem temidos, mas sim os caminhos que o levavam de volta à fé, à confiança em Deus. Ele se sentiu em paz, não porque sua doença havia desaparecido, mas porque ele agora sabia que, independentemente do que acontecesse, ele nunca mais estaria sozinho. Deus estava com ele, e isso fazia toda a diferença. E foi assim que ele começou a trilhar o caminho da fé, passo a passo, com confiança e gratidão, sabendo que cada desafio, cada momento de dor, era uma oportunidade para se aproximar ainda mais de Deus. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas agora, com a fé renovada, ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa. Fim do capítulo 4. Aguardando seu comando para continuar. Você disse: 1. O ChatGPT disse: pensou por 2 segundos. Capítulo 5. A luta interior e a confiança no invisível. Com o passar das semanas, o homem se via em um constante conflito interno. Embora a paz que sentia fosse genuína, havia momentos em que a dor física o dominava e ele sentia que o peso da doença o consumia de novo. Havia momentos em que ele sentia sua fé vacilar, onde a dúvida voltava a se infiltrar em seu coração. Ele perguntava a si mesmo: será que realmente estou sendo ouvido? Será que minha oração chega até Deus? Mas nesses momentos de fraqueza, ele se lembrava das palavras de Nossa Senhora em sua visão e de como a paz invadiu seu coração. Ele se lembrava da promessa de Deus de estar com ele a cada passo, e ele sentia que não poderia abandonar o caminho agora. Mesmo nas horas de maior escuridão, ele sentia que uma força invisível estava ao seu lado, o guiando e o sustentando. Foi durante esses momentos de vulnerabilidade que ele começou a compreender o verdadeiro significado da confiança em Deus. Não se tratava de ter todas as respostas ou de ver milagres acontecendo diante de seus olhos. A confiança em Deus era, na verdade, confiar no invisível, naquilo que não se podia ver, mas que se sentia com o coração. A verdadeira fé não era sobre a ausência de dificuldades, mas sobre como se mantinha a paz em meio a elas. Meu filho, disse Deus, com voz suave, mas firme, eu sei das tuas lutas, sei do peso da tua dor, mas lembra-te, a fé não é sobre viver sem dúvidas, mas é sobre confiar em mim, mesmo quando não entenderes o que está acontecendo. Eu sou teu refúgio, tua força, mesmo quando os ventos parecem fortes demais. O homem se sentiu tocado pelas palavras de Deus. Ele sabia que sua jornada não seria fácil, mas agora entendia que cada passo, cada momento de fé, estava o levando para mais perto de uma paz que ele nunca imaginara possível. Ele não precisava entender tudo, ele só precisava continuar caminhando, confiando no caminho que Deus havia colocado diante dele. Ele se entregou a essa confiança, mesmo que não tivesse respostas para todas as suas perguntas. Havia uma paz que o envolvia, uma serenidade que não dependia das circunstâncias externas. Ele sentia que, mesmo em sua dor, Deus estava transformando sua vida de uma forma que ele não poderia ver completamente ainda, mas que sentia com todo o seu ser. Era essa confiança, silenciosa e profunda, que o sustentava. Ele entendia agora que a luta não era contra sua doença, mas contra sua dúvida, contra o medo de que Deus não estivesse ali. Mas, a cada dia que passava, ele se sentia mais fortalecido. Ele havia aceitado que a verdadeira cura não viria de fora para dentro, mas de dentro para fora. A paz não era a ausência da dor, mas a presença de Deus em meio à dor. E com essa compreensão, o homem começou a aceitar sua jornada de fé com gratidão, mesmo nos momentos em que o medo e a dúvida voltavam a ameaçar. Ele sabia que Deus estava com ele, e isso era suficiente. Ele confiava sem ver, mas sentindo profundamente em seu coração. Fim do capítulo 5. Aguardando seu comando para continuar. Você disse: 1. O ChatGPT disse: pensou por 2 segundos. Capítulo 6. O milagre da pequena fé. À medida que os dias se passavam, o homem começou a perceber pequenos milagres em sua vida. Não eram milagres grandiosos, como os que ele costumava imaginar, mas sinais sutis de que algo divino estava acontecendo. Ele sentia que sua fé, embora ainda pequena e frágil, estava crescendo a cada dia. Era como se Deus estivesse lhe dizendo: você não precisa ter uma fé inabalável, basta que a sua fé seja verdadeira. Certo dia, enquanto caminhava lentamente por um parque perto de sua casa, ele parou para observar a natureza ao seu redor. O ar estava fresco e o sol começava a se pôr, tingindo o céu com uma paleta de cores quentes. Ele fechou os olhos por um momento,
sentindo a brisa suave em seu rosto, e algo profundo aconteceu dentro dele. Ele sentiu uma conexão com tudo ao seu redor, como se o universo inteiro estivesse em harmonia, como se Deus estivesse ali, naquele momento, se comunicando com ele através da beleza da criação. Em sua mente, ele lembrou das palavras que havia ouvido de Deus: "Eu sou tua força, tua paz e estou contigo." E naquele instante, ele compreendeu algo essencial. Deus não estava distante. Deus não estava apenas esperando que ele se curasse ou que alcançasse algo grandioso. Deus estava com ele agora, em cada respiração, em cada passo. A fé não precisava ser sobre grandes feitos, mas sobre confiar em sua presença constante em sua vida. Naquele momento, o homem entendeu que o verdadeiro milagre não era a cura física, mas a transformação de sua alma. Ele percebeu que, mesmo em sua dor, ele estava sendo curado por dentro. Sua fé, antes tão pequena, agora estava começando a florescer de uma forma simples, mas poderosa. Ele sabia que Deus estava ao seu lado, mesmo quando não podia ver o futuro, e essa confiança era o milagre que ele precisava. Deus, em sua sabedoria infinita, falava com ele novamente, com uma voz suave, mas clara: "Meu filho, você tem visto muitos sinais em sua vida. Não são milagres grandiosos, mas milagres simples, pequenos presentes que eu te dou todos os dias. A verdadeira fé não precisa de grandes provas. Ela se alimenta da confiança no invisível, na minha presença silenciosa, mas constante. A cada passo que você dá, mesmo na dor, você está mais próximo de mim. E é essa confiança que traz a verdadeira paz." O homem, tocado por essas palavras, sentiu uma onda de gratidão preencher seu coração. Ele começou a compreender que a verdadeira cura não estava em mudar as circunstâncias externas, mas em mudar a maneira como ele as via. Ele estava sendo transformado de dentro para fora, e esse processo de transformação era, de fato, o maior milagre de todos. Agora ele sabia que, mesmo que os desafios continuassem, ele teria em Deus a força e a paz para enfrentá-los. Ele não precisava buscar milagres grandiosos. O milagre já estava acontecendo, lentamente, dia após dia. E no final das contas, esse era o verdadeiro milagre: a fé que se renova, a esperança que cresce e o coração que aprende a confiar. Fim do capítulo 6. Aguardando seu comando para continuar. Você disse: 1. O chat GPT disse: pensou por 2 segundos. Capítulo 7. O desafio da perseverança. À medida que os dias se passavam e o homem caminhava pela nova estrada da fé, ele percebeu que, embora sua alma estivesse sendo curada, o desafio da perseverança era mais difícil do que imaginava. A dor física, embora mais suportável, ainda o acompanhava. Sua saúde não havia se transformado milagrosamente como ele talvez esperasse, e em momentos de cansaço e fraqueza, as dúvidas começavam a surgir novamente. Será que estou fazendo o certo? Será que estou realmente sendo ouvido? Onde está o milagre que me prometeram? Em sua luta interna, ele sentia-se como se estivesse constantemente diante de um abismo, onde a fé e a dúvida se enfrentavam. Mas, como sempre, Deus estava ali, falando com ele, guiando seus passos. Ele entendeu que a verdadeira prova não era a dor física, mas a luta interna contra a dúvida. A tentação de desistir, de voltar a acreditar que sua vida estava fora de controle, era constante. Porém, a cada momento de fraqueza, ele sentia um sussurro suave em seu coração: "Meu filho, não temas a tua fraqueza. Eu estou contigo em cada passo." A verdadeira fé não é sobre a ausência de dificuldades, mas sobre perseverar, mesmo quando elas parecem intransponíveis. Essas palavras tocaram o fundo de sua alma. A fé não era sobre estar livre de lutas, mas sobre como se permanecia em fé diante delas. Ele entendia agora que a perseverança não significava a ausência de dúvida, mas a coragem de seguir, apesar delas. Mesmo que as respostas não fossem imediatas, ele sabia que Deus o estava moldando, que sua jornada não era apenas sobre o fim, mas sobre o processo de transformação que ele estava vivendo. Num momento de profunda introspecção, o homem refletiu sobre sua própria vida. Ele se lembrou de todos os momentos em que se sentiu sozinho, perdido, sem rumo. Mas agora, ele via as coisas de uma nova perspectiva. As dificuldades, as lutas, tudo aquilo que ele pensava ser um fardo pesado, agora parecia um caminho de aprendizado. Cada lágrima que derramava, cada dúvida que surgia, era uma oportunidade para ele se entregar ainda mais a Deus, para confiar ainda mais na sua bondade.
A dor ainda estava presente, mas a maneira como ele a enfrentava havia mudado. Ele agora via a dor como uma ponte, não um muro. A dor não era mais um inimigo a ser temido, mas um meio pelo qual ele se aproximava de Deus. Um caminho que o levava a entender o que significa verdadeira fé e confiança. Deus, com sua imensa sabedoria, continuava a falar-lhe: Meu filho, a perseverança é a chave para a transformação. Não se trata de evitar as dificuldades, mas de como você escolhe enfrentá-las. Mesmo quando não souberes para onde ir, mesmo quando a estrada parecer escura e sem fim, lembra-te de que estou contigo. Cada passo que você dá é um passo mais perto de minha luz. Não se deixe abater pelas incertezas. Eu sou a tua força, mesmo nos momentos de fraqueza. O homem sentiu uma onda de paz invadir seu coração. Não precisava de milagres grandiosos para provar que Deus estava com ele. Ele não precisava de um sinal visível a cada instante. O verdadeiro sinal estava dentro de si mesmo, na paz silenciosa, na força silenciosa que o fazia seguir em frente, dia após dia. Agora ele compreendia que a verdadeira fé era cultivada na perseverança, nas pequenas vitórias diárias sobre a dúvida e o medo. Não se tratava de viver uma vida sem desafios, mas de encontrar, na própria luta, o caminho para a paz. Ele estava aprendendo a confiar, mesmo sem ver a seguir, mesmo sem entender. Fim do capítulo 7. Aguardando seu comando para continuar. Você disse: 1. O ChatGPT disse. Pensou por 2 segundos. Capítulo 8. A luz na escuridão. O tempo passou, e o homem, agora imerso no processo de transformação, começou a perceber que a vida espiritual que estava construindo não se tratava apenas de momentos de oração ou de um simples alívio temporário. Sua jornada estava sendo moldada dia após dia, e ele sentia que, embora a doença ainda o consumisse fisicamente, sua alma estava se tornando mais forte, mais resistente. Ele havia aprendido, ao longo do tempo, que a verdadeira paz não vinha da ausência de desafios, mas da maneira como ele os enfrentava. Cada momento de luta agora parecia mais uma oportunidade de se entregar a Deus, de confiar mais profundamente em seu plano, mesmo que ele não compreendesse todos os detalhes. E assim, a fé dele continuava a crescer, não como algo que ele possuía em abundância, mas como algo que ele escolhia viver em cada passo. Ainda assim, ele enfrentava momentos de profunda escuridão. Às vezes a dor parecia insuportável e a sensação de que ele estava sendo abandonado por Deus retornava. Havia noites em que ele se sentia mais sozinho do que nunca, com os pensamentos pesados e as dúvidas sussurrando em seu ouvido. Ele se perguntava, em meio à dor: onde está Deus agora? Por que estou passando por isso? Mas foi justamente nesses momentos de maior desespero que ele sentiu, de maneira mais clara, a presença silenciosa de Deus. Como um farol no meio da tempestade, a luz de Deus brilhou em seu coração, fazendo-o perceber que a escuridão, por mais densa que fosse, nunca poderia apagar a luz que ele trazia. Em um desses momentos, enquanto caminhava sozinho pela noite, ele olhou para o céu e, pela primeira vez, viu as estrelas brilhando com uma intensidade que antes passava despercebida. Ele sentiu que, assim como aquelas estrelas, a luz de Deus sempre estava lá, mesmo quando não havia, mesmo quando as nuvens da dúvida pareciam cobrir tudo. Meu filho, disse Deus, com uma suavidade que atravessou seu ser, não se trata de ver a luz em todos os momentos, mas de saber que ela está sempre presente, mesmo quando a escuridão parece dominar. A minha luz não se apaga, mesmo nos momentos mais difíceis, em tua fraqueza, em teu desespero. Eu sou a tua força. Não importa o quão sombria seja a noite, sempre haverá um caminho de luz. O homem sentiu, então, como se a escuridão que o envolvia não fosse mais um inimigo, mas uma parte da jornada que o levaria a uma compreensão mais profunda de Deus. Ele não precisava ver toda a estrada à sua frente. Ele só precisava confiar que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava com ele, e essa confiança era a luz que ele precisava para continuar. Naquele momento, algo dentro dele se acendeu. Ele entendeu que, na escuridão, ele aprenderia a encontrar a luz, não como um fenômeno grandioso ou milagroso, mas como a presença silenciosa de Deus em cada parte de sua vida. Não era sobre esperar por algo visível e imediato, mas sobre viver com a certeza de que, mesmo sem ver, ele estava sempre ali. Ele não sabia como sua história terminaria, mas agora
Ele sabia que a verdadeira jornada não era sobre a cura do corpo, mas sobre a descoberta da luz no meio da escuridão. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o milagre que ele precisava. Fim do capítulo 8. Aguardando o seu comando para continuar. Você disse: 1. O ChatGPT disse: pensou por 2 segundos. Capítulo 9. A revelação da verdadeira cura. O homem havia chegado a um ponto crucial em sua jornada. Ele já não via a doença como o maior desafio, mas a maneira como lidava com ela. Ele havia aprendido a olhar para o sofrimento de uma forma diferente, não mais como um castigo ou uma maldição, mas como um processo de purificação, algo que Deus permitia para trazê-lo mais perto de seu coração. Ele já não se concentrava tanto na cura física, mas na transformação espiritual que estava acontecendo dentro dele. A verdadeira cura não estava apenas em seu corpo, mas em sua alma. Ainda assim, os desafios não haviam desaparecido. A doença continuava a ser uma parte de sua vida e muitas vezes ele se via questionando por que Deus ainda não havia agido de maneira mais visível em sua cura. Mas em vez de permitir que a dúvida o consumisse, ele se permitiu sentir paz. Ele compreendeu que, de fato, estava sendo curado de uma maneira que nunca poderia ter imaginado. Não pela cura física imediata, mas pela cura interior que o tornava mais forte a cada dia. Foi numa noite particularmente difícil que ele teve uma nova revelação. Ele estava em oração, como fazia todas as noites buscando consolo, quando pela primeira vez ele não pediu por alívio imediato, mas por compreensão, por sabedoria, para ver além da dor. Ele não mais se limitava a pedir pela cura física, mas desejava, acima de tudo, entender o propósito de tudo aquilo que estava vivendo. Foi nesse silêncio, nesse profundo desejo de verdade, que ele sentiu uma presença indescritível, uma presença suave, mas poderosa, envolvendo-o. Ele sentiu como se o próprio Deus estivesse ao seu lado, sussurrando palavras de conforto diretamente em seu coração. Meu filho, disse Deus com um amor profundo e sereno, tu estás no processo de transformação. O que tu pensavas ser um sofrimento sem fim é, na verdade, o caminho que te leva a uma compreensão mais profunda de minha presença em tua vida. A verdadeira cura não é a ausência da dor, mas a presença de minha paz em meio a ela. Essas palavras penetraram no coração do homem, e ele compreendeu pela primeira vez que a cura não dependia apenas de seus desejos ou de sua capacidade de resistir à dor. A cura vinha de sua entrega, de sua confiança plena na sabedoria divina, mesmo sem entender todas as respostas. Ele se entregou a essa revelação, sentindo uma leveza em seu ser que ele não experimentara antes. Ele não precisava entender tudo, ele só precisava confiar. Deus continuou com suavidade, mas firmeza. A verdadeira cura começa no coração. Quando você aprende a confiar em minha vontade, mesmo na adversidade, é aí que você encontra a verdadeira liberdade. A cura não é um evento momentâneo, mas um processo contínuo, onde você se torna mais parecido comigo, onde você descobre a cada dia a profundidade do meu amor por você. O homem, tocado por essas palavras, sentiu algo dentro dele se aquecer, como se uma chama estivesse acesa em seu coração. Ele não sabia se sua doença desapareceria ou não, mas agora compreendia que sua vida estava sendo moldada por algo muito maior do que ele imaginava. Ele não era mais uma vítima da dor, mas um discípulo de uma jornada de fé que o levava a uma transformação radical. Ele sabia que Deus estava com ele, não apenas nos momentos de alívio, mas nos momentos de dor. Ele havia entendido que a verdadeira cura era a paz interior, a confiança inabalável de que Deus nunca o abandonaria, mesmo quando tudo parecia sombrio. E era essa paz, essa confiança, que o tornaria livre, não da doença, mas do medo, da dúvida, da incerteza. Ele não sabia como sua história se desenrolaria, mas sentia uma profunda paz em seu coração, uma paz que não vinha da ausência de sofrimento, mas da certeza de que Deus estava com ele, a cada passo. Fim do capítulo 9. Aguardando seu comando para continuar. Você disse: 1. O ChatGPT disse: pensou por 2 segundos. Capítulo 10. O propósito além da dor. O tempo continuava a passar, e com ele, o homem foi se distanciando da angústia inicial. Sua jornada, antes marcada pelo medo e pela dúvida, agora estava sendo moldada por uma nova compreensão. Ele começava a ver a dor sob uma luz diferente. Já não era apenas um fardo a ser carregado, mas um caminho a ser percorrido. Um caminho
que o estava levando a descobrir o propósito mais profundo da sua vida. Ele já não se via mais como uma vítima do sofrimento, mas como alguém que estava sendo lapidado, transformado por algo maior, algo que ele ainda não conseguia entender totalmente, mas que começava a aceitar com humildade. Ele se lembrou de tudo o que havia passado, a dor física, o desespero, a solidão. Mas agora, em vez de se sentir esmagado por essas lembranças, ele as via como um testemunho de sua fé em transformação. Cada dificuldade havia sido uma oportunidade para ele aprender mais sobre si mesmo e sobre Deus. A dor não o havia destruído, ela o havia purificado. Em um momento de profunda reflexão, enquanto rezava sozinho, ele sentiu uma voz suave em seu coração, uma voz que o lembrava de algo essencial. Meu filho, cada sofrimento tem um propósito. Não é em vão que você experimenta o que está vivendo. Eu tenho um propósito para ti, mesmo quando as coisas parecem difíceis de entender. A dor, o sofrimento, não são castigos, mas formas de aproximação. Eu te chamei para caminhar mais perto de mim, e foi na dor que você começou a entender o que significa confiar plenamente em minha vontade. Essas palavras penetraram no fundo de sua alma. Ele compreendeu que o propósito da dor não era apenas um testamento da sua vida, mas uma forma de crescimento espiritual. A dor o estava preparando para algo maior. Ele agora sabia que a cura física, se acontecesse, não seria o ponto final de sua jornada. O ponto final seria a sua transformação interior, a descoberta de um propósito maior que se desenrolava à medida que ele vivia cada dia com fé e confiança. Ele sentiu que, finalmente, estava começando a compreender o que Deus queria dele. Não era sobre curas miraculosas ou sobre a vida fácil que ele esperava, mas sobre a vida plena de entrega, confiança e fé. Ele se lembrou de todas as promessas de Deus, todas as palavras de conforto que ele havia recebido ao longo de sua jornada, e ele sabia que cada uma delas havia sido cumprida de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Ele havia sido curado, sim, mas não da maneira que pensava. Sua cura estava na alma, no coração, na forma como ele começou a enxergar o mundo e a sua relação com Deus. Agora, meu filho, disse Deus, com uma ternura imensa, tu estás pronto para ver o propósito da tua vida. O sofrimento te conduziu ao entendimento de quem realmente és. Não és definido pela dor que carregas, mas pela maneira como te entregas a mim. Agora, o que você faz com sua vida é a verdadeira cura. O homem sentiu-se profundamente tocado por essas palavras. Ele sabia que não havia respostas fáceis, mas compreendia que seu caminho era um caminho de serviço, de entrega, de amor. Ele sentia que agora estava pronto para ajudar outros que, como ele, passavam por momentos difíceis. Ele queria ser um testemunho de que a verdadeira paz vem quando se entrega totalmente à vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas agora ele estava pronto para enfrentá-lo, pois sabia que estava sendo guiado. E foi nesse momento de revelação que ele compreendeu que sua jornada, sua dor e sua transformação não eram apenas para ele. Eles eram um meio pelo qual ele poderia ajudar os outros a encontrar esperança, a encontrar a luz no fim do túnel. Ele havia sido chamado para ser um instrumento de paz e de amor. Alguém que, através de sua própria história de sofrimento e cura, poderia ajudar outros a compreenderem que em Deus sempre há propósito. Fim do capítulo 10. Aguardando seu comando para continuar. Você disse: 1. O ChatGPT disse: pensou por 2 segundos. Capítulo 11. O teste final e a revelação de sua verdadeira força chegara ao momento decisivo. O homem sentia que, embora sua jornada tivesse sido marcada por pequenas vitórias e grande aprendizado, ainda havia um último teste à sua frente, algo que desafiaria tudo o que ele havia aprendido até então. Sua fé, que fora cultivada nas pequenas batalhas do dia a dia, agora seria testada em uma grande provação. Ele não sabia o que o aguardava, mas sentia no fundo de seu coração que algo muito importante estava prestes a acontecer. Nos dias que antecederam essa provação, o homem experimentou uma paz profunda. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, ele havia se transformado. A doença ainda o incomodava e as dificuldades continuavam, mas ele havia aprendido a confiar em Deus de uma maneira que jamais imaginara. Ele não tinha mais medo do sofrimento, pois já havia compreendido que a verdadeira paz não dependia das circunstâncias externas, mas da maneira como ele se entregava à vontade divina. Foi então que,
Num momento de crise, a vida lhe deu o que parecia ser o maior desafio de todos. Algo em sua vida, algo que ele mais prezava, foi colocado em risco. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. A sensação de medo e desespero foi imediata. Ele olhou para o futuro e o que viu foi um vazio, uma escuridão que ameaçava engoli-lo. O medo, que ele pensava ter superado, voltou com força total. Ele se sentiu novamente à beira do abismo. "Por que, Senhor?" ele clamou. "Por que tudo isso agora? Já não bastava o que eu passei?" Foi nesse momento de profunda angústia que a voz de Deus, suave e firme, falou em seu coração, como um sussurro que atravessava as profundezas de sua alma. "Meu filho, a fé não é sobre evitar os desafios, não é sobre escapar da dor ou da dificuldade. A fé é sobre confiar em mim, mesmo quando tudo parece perdido. Este é o teu último teste, a prova da confiança plena em minha vontade. Mesmo quando não entenderes, mesmo quando o caminho parecer escuro, confia em mim." O homem sentiu a dor no coração, a angústia que o consumia, mas também sentiu uma presença reconfortante. Ele sabia que Deus não o estava abandonando, e apesar de toda a dor, ele decidiu se entregar novamente, não mais com medo ou resistência, mas com confiança, com fé. Ele fechou os olhos e se entregou ao momento, orando não mais por respostas, mas pela força para seguir. Ele sentiu uma paz que, embora não fosse uma cura imediata, o envolvia. A força de sua fé foi testada, mas ele a manteve firme, não pela ausência de medo, mas pela decisão de confiar, mesmo no meio da tempestade. Deus, em sua infinita paciência e amor, lhe falou novamente. "Vês, meu filho, a verdadeira força não vem de evitar as tempestades, mas de permanecer firme, mesmo quando a tempestade é forte demais. Este é o teu verdadeiro teste, a verdadeira força. Não te permitas ser dominado pelo medo. Eu sou a tua rocha. Eu estou contigo." Foi nesse momento que o homem compreendeu, de forma plena, que ele havia superado o maior desafio de sua vida. Não era a doença, nem as dificuldades externas, mas a luta interna, o medo que ele havia vencido ao confiar totalmente em Deus. Ele havia encontrado uma força que não sabia que possuía, uma força silenciosa, mas poderosa, que vinha de sua fé inabalável. Ele não tinha todas as respostas, não sabia o que o futuro lhe reservava, mas pela primeira vez, ele sentiu que tudo o que havia vivido, cada dor, cada provação, tinha um propósito maior. Ele agora sabia que a verdadeira força não vinha da ausência de sofrimento, mas da capacidade de confiar em Deus, mesmo no meio da dor. Fim do capítulo 11. Aguardando seu comando para continuar. Você disse. 1. O ChatGPT disse. Pensou por 2 segundos. Capítulo 12. A paz no caminho da luz. O homem estava, finalmente, diante da verdadeira compreensão de sua jornada. O último teste, aquele que parecia impossível de vencer, não o destruiu, mas o transformou profundamente. Ele não se tornou uma pessoa isenta de dor ou dificuldades, mas alguém que havia aprendido a confiar plenamente em Deus, mesmo nas horas mais sombrias. Cada passo que ele deu, mesmo tremendo de medo, o havia aproximado da verdade divina que ele buscava. Ele não era mais o mesmo. Ele olhou para trás e viu a estrada percorrida, as lutas internas, as orações silenciosas, as lágrimas e os momentos de desespero. E agora, ele também via as bênçãos que surgiram no meio disso tudo. A dor o havia levado a uma entrega que ele nunca imaginou ser capaz de fazer. E, de alguma forma, ele sentia que, ao se entregar completamente a Deus, ele estava finalmente encontrando aquilo que sempre buscou: paz. O homem ainda enfrentava a doença, mas já não via mais isso como o fim de sua história. Ele entendia agora que a verdadeira cura não era a ausência de sofrimento, mas a paz que se encontra ao viver plenamente a vontade de Deus. A doença não o definia. Ele havia sido curado não de seu corpo, mas de sua alma. Ele havia encontrado a luz que, antes, não conseguia enxergar. Em um momento de profunda quietude, ele orou, desta vez não pedindo mais, mas agradecendo. Agradecendo por cada momento de dor, por cada dificuldade, porque tudo isso o havia levado a um lugar mais próximo de Deus. Ele compreendeu que a verdadeira felicidade não estava no fim de seus problemas, mas no caminho da entrega e da confiança. Meu filho, disse Deus com uma voz cheia de amor e ternura, tu chegaste à compreensão que te propuseste a alcançar. A paz que buscas não está fora de ti, mas dentro de ti, em cada momento que escolhes confiar em mim.
O sofrimento, quando aceito com fé, transforma-se em luz. A verdadeira cura começa no coração, e é esse o teu milagre. O homem sorriu, sentindo um peso que havia carregado por tanto tempo finalmente se dissipar. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas agora compreendia que não precisava saber. Ele tinha tudo o que precisava: a fé inabalável em Deus, a certeza de que, não importa o que acontecesse, Ele estava com ele. E, assim, ele seguiu o seu caminho, não mais com medo ou resistência, mas com a paz de quem sabe que está sendo guiado pela luz divina. A vida, com todos os seus desafios, continuava, mas agora ele sabia: a paz verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da confiança plena em Deus, mesmo quando o caminho parece escuro. O homem estava finalmente em paz.